Olá pessoal, tudo bom? Muito boa noite. Meu nome é Sebastião Neto, sou engenheiro civil, sou aqui do time Obra da Mão e vim com vocês para conversar, certo? Mais um pouco sobre nossa gestão de obras, sobre como nós gerenciarmos obras da melhor maneira possível, né? Afinal, nós estamos aqui para que você possa ter obras no prazo, certo? Para que vocês possam ter do lucro através de uma gestão assertiva, certo? Bom, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema, certo? Bem interessante, eu até anotei aqui, certo? Tenha sempre a sua obra no prazo e no custo, tá? Então, como é que a gente vai conseguir ter obras no prazo e no custo? Isso é o problema de todo construtor, né? O problema de todo construtor é esse, é ter a obra no prazo, é ter a obra no custo, é fazer com que realmente possa ter resultado no seu dia a dia ali, né? Porque esse desafio, ele é notório, ele é de toda classe. Mas tem uma seguinte situação, é um desafio que se repete, né? Então, se esse desafio se repete, se esse desafio está sempre presente lá no dia a dia do construtor, algo está errado, porque se realmente você está tendo prejuízo e você continua atrasando a sua obra, se você realmente está tendo obras ali que não estão dando resultado, tá? Então, se isso está acontecendo, tem que parar e entender, né, realmente o problema que tem dentro da tua empresa, o problema que está tendo na tua construtora. E aqui eu venho trazendo algumas dicas aqui, né, para a gente compartilhar, para a gente tentar resolver essa situação. Bom, primeiro de tudo, o que é que acontece? Quando as obras iniciam, às vezes a gente se envolve muito com alguns desafios que não é o desafio mais importante da obra em si, certo? Muitas vezes a gente se envolve ali com as questões técnicas, certo? A gente se envolve muito com toda aquela parte de como é que vai ser a minha estrutura, como é que vai ser a fundação, como é que vai ser o meu movimento de terra, tá? Qual é a equipe. Tudo isso é importantíssimo. Não estou dizendo que isso não é importante, só que não é apenas isso. Tá? Não é apenas isso, e a gente se envolve muito, né? A gente visita os projetistas, a gente revisa os projetos, nós temos ali todo aquele cuidado de tentar fazer com que a parte técnica mais lembre. Um engenheiro da obra, ele não é apenas um técnico, ele é um gestor. Então, tem outros assuntos para se envolver. Muitas vezes nós nos envolvemos com toda uma parte burocrática, tá certo? O engenheiro está lá e fica pensando em processo, em licença, em documentação, em alvará, tudo isso. Perde-se o dia quase todo apenas nisso. Mas se esquece do básico. Tá? O que é o que todo investidor quer ouvir, o que é que todo dono de obra quer saber, certo? Porque para ele já está implícita a qualidade, para ele a parte legal também já está implícita no teu trabalho. A diferença que você vai ter do dia a dia para um construtor vizinho ali é você conseguir dizer a ele quando é que a obra é entregada no prazo e quando é que a obra realmente é entregue no custo, tá certo? Então, o fato de você se envolver com essas outras atividades não é que não seja importante, são importantes, mas você tem que entender que isso não é o suficiente, tá? Fazer bem feito é obrigação, mas você tem que fazer no prazo, você também tem que dar resultado financeiro, tá certo? Porque essa é a grande diferença. Tá certo? Então, por que a obra deve terminar no prazo? Né? Uma vez um aluno me perguntou, tá? Porque ele não entendia por que a obra tem que ser entregue no prazo. Eu digo, olha, porque várias despesas, vários custos da obra são em função do tempo. Então, quanto mais tempo a obra passar, mais custo vai ter. Tá certo? Então, não adianta você encher a obra de pessoas ali em função do tempo, de forma indireta, para que saia tudo muito bem feito, porque aquilo vai sair caro, se aquilo ali não correr com o tempo. Então, é uma balança, né, que todos nós temos que controlar, tanto de prazo quanto de tempo. Tá? Então, primeiro, você tem que ter um orçamento. Tá? Vamos passar aqui conversando sobre o que é a primeira coisa. Tenha sempre um orçamento, certo? Tenha um cronograma e controle sua obra. Esse é um tripé que não pode deixar de existir, certo? Você tem que ter um orçamento, você tem que ter um cronograma, você tem que ter uma obra. Muitas vezes as pessoas chegam assim, poxa, eu não sei orçar. Orçamento é muito simples. Às vezes a gente dificulta porque acredita que não sabe. Não é que você não sabe orçar, você não sabe como é que a obra vai ser executada. E quando você orça, você está tomando para si algumas verdades, tá certo? Quando você orça, você está criando ali realidades que você tem que cumprir. Certo? Poxa, não, porque a minha obra vai ser executada com forma de tal maneira. Você tem que definir, você tem que estudar projeto, você tem que estudar os processos que vão ser executados, certo? Toda essa etapa da obra é muito importante.
E se você não definir ela antes, tá certo? Se você não escrever, se você não tomar para si essa responsabilidade, certo? Isso não vai chegar como mágica para você. O orçar é como vai ser feito. É um exercício meio que de futurologia. Né? Eu não quero dizer que ninguém tem que adivinhar o futuro, mas você tem que escrever o futuro. Tá certo? Você não vai estar adiante, você vai escrever, você vai dizer, não, a obra vai ser executada dessa maneira. Então, se a obra é executada dessa maneira, você vai ter que saber exatamente, você vai ter que escrever exatamente como ela vai ser feita. E isso é que é orçado. Tá? Então, não imagine que se você não entende nada de obra, se você não tem experiência nenhuma de obra, você vai poder orçar ela corretamente. Não, não vai. Você realmente tem que ter experiência, você tem que ter know-how. Por isso que a gente fala. Quem nunca teve experiência não pode começar a experiência da vida dele orçando. Orçando, às vezes, é uma das últimas atividades que você tem que ter. Tá certo? Mas você tem que participar da obra. Não é difícil. É você estruturar, é você escrever, definir exatamente como é que vai ser o escopo da tua obra, certo? Como é que vai ser o formato, como vai acontecer o dia a dia. Você que vai estar escrevendo esse roteiro, tá certo? Outro detalhe, a gente tem muito falar com as pessoas que se aproximam de nós aqui do Obra na Mão, é dizer assim, poxa, essa obra não tem um término nunca, eu não controlo o escopo, ela muda muito. Tá? O fato da obra mudar muito não é um problema. O problema é você não controlar essas mudanças. Certo? Por quê? Porque se você deixar, por exemplo, a carga do cliente está mudando isso sempre, ou seja, ele vai acreditar que sempre ele vai poder estar alterando e que isso não vai concorrer nas despesas. Certo? Na hora que você demonstra para o cliente que isso vai concorrer com as despesas, na hora que você demonstra para o cliente que se ele mudar, aquilo vai ter que ter uma mudança no orçamento e no prazo, ele vai puxar o freio de mão. Tá certo? A indecisão dele vai desaparecer, ele vai começar a tomar as decisões que, porventura, ainda não estejam decididas no projeto. Certo? Eu sei que muitas vezes a gente está ali muito próximo ao cliente final e cada cliente é um caso, cada cliente é um desejo e as opiniões mudam de acordo com o tempo. Mas o orçamento também tem que ser paralelo a isso. Tá certo? Não tem como você ter um orçamento estático ocorrendo mudanças na tua obra constantemente. Tá certo? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo aí de alteração de preço, né, de tanto preço de sobe e desce que está ocorrendo. Certo? Então, o fato da obra não acabar nunca não tem nada a ver com mudança do cliente. Tem a ver com você não conseguir estar controlando, não estar conseguindo passar para ele essas modificações. Certo? Vamos lá resolver a vida de todo mundo, né? Ou seja, como é que a obra acaba, como é que a obra termina. Bom, primeiro, erro. Antes de falar como é a maneira correta, eu vou falar como é a maneira errada, certo? Muita gente não planeja a obra coisíssima nenhuma, tá certo? Sabe apenas a data de início e de fim. E planejamento ele vai muito mais além do que você dizer data de início e fim. Certo? Planejamento vai com você definir um escopo, você escrever uma estrutura analítica de projeto, certo? Você definir muito bem quais são as sequências, as durações da tua obra, quais são a equipe que vai trabalhar com você, quantas pessoas vão trabalhar, certo? Você definir como vão ser a relação de você em relação a feriados, como você vai mudar no dia a dia da tua obra com a data de início e fim. Tá certo? Uma obra que vai atravessar um período de festas juninas, que eu estou aqui no Nordeste, que é algo muito forte, ou o Carnaval, que todo o Brasil também comemora muito. Então, não tem como você executar uma obra e não considerar feriados longos assim. Certo? Planos de ação. Um período chuvoso é totalmente diferente. Então, você tem que ter esse nível de controle. Então, o fato de você não planejar a obra não vai, com certeza, fazer com que você não tenha resultado. Tá certo? Então é importantíssimo de cara você planejar a obra. Então quem não planeja já começa errando. Outra coisa errada é achar que orçamento é apenas para fechar preço. Isso é o mais comum, tá certo? Achar que orçamento é algo que você vai estar apenas fechando preço. Não é, gente, não é, certo? Às vezes muita gente vai e pega um projeto aí por metro quadrado, pega ali a área, calcula quanto é que vai ser, pega o custo do clube e ali fecha o preço, fecha o contrato e vai embora. Vamos lá. É importante você saber realmente estimar preço, é importantíssimo você saber uma estimativa de preço de obra. Porém, não é apenas isso, tá? Não é apenas isso. O orçamento,
tá? Durante a obra, ele é importante porque ele vai ser o teu guia. Quando a gente estima preço, a gente ganha prazo ali com o cliente, né? Porque você consegue ter uma resposta rápida, ali o calor do momento, ou seja, eu sei que quem está negociando, quem está nessa parte comercial, quer fechar logo com o cliente ali, né? Quer aproveitar aquela vibe dele, aquela energia de estar querendo fechar o contrato, tudo bem, tudo certo. Mas para que você possa ter essa ferramenta desse nível, você tem que ter estimativas orçamentárias muito bem afiadas, muito bem realistas, tá certo? E essas estimativas, elas só vão ser realistas se você orçar, se você comparar com ela com o orçamento, tá? Você não consegue ter uma estimativa boa se você não tem nada para um parâmetro, mesmo que sejam essas estimativas que são lançadas aí na internet constantemente, tá? Não vai ser. Então, é importante você ter um orçamento, porque você também tem que guiar você no dia a dia da obra. Tá certo? Ele tem que ser o teu guia. Todas as decisões têm que ser comparadas com o teu orçamento. Nenhuma despesa, nenhum custo, nada na empresa pode acontecer se você não comparar ela com o orçamento. Por quê? Porque ele é quem manda. No final das contas, você vai ter que pagar uma conta. E se você pagar, você tem uma regra, você tem um limite, que é o seu orçamento. E se você faz uma obra apenas com estimativa orçamentária, você não tem esse lugar para te proteger do prejuízo. Tá certo? Você não tem um anteparo ali. Certo? Você não tem, ou seja, aquilo ali vai chegar em você e vai bater de cara, porque você vai ter prejuízo, você vai ultrapassar o limite. O que te dá o limite são o orçamento. Por isso que é importante você controlar o orçamento. Certo? E você só controla se você tem. Então, quando você vai fazer uma obra, você tem o orçamento, você consegue ali descrever os centros de custos, ou seja, as despesas onde vão ocorrer. Se eu estou na fase de fundação, aqueles custos têm que ser alocados na fundação, porque está lá previsto no orçamento. Se eu estou na fase de estrutura, na fase de acabamento, na fase de vedações, de instalações, tudo isso vai sendo alocado nessas fases. Tá certo? Então, é importantíssimo ter um orçamento da obra. Terceiro, importantíssimo também, é o seguinte, é a gente ter opinião suficiente para mudar as soluções que às vezes chegam dos projetos. Eu já vi muita gente ter uma economia brutal, porque mudou um pouco a solução estrutural. Tá certo? O engenheiro de lá que ia executar a obra olhou o projeto estrutural e verificou ali a locação, a disposição dos pilares, tá certo? A disposição das vigas, conversou com o arquiteto. Então, ter esse diálogo, tá certo? Para comparar os projetos, comparar as soluções, que às vezes o cliente final não está nem sabendo que, às vezes, se ele for o principal interessado, né? Se for uma obra de uma residência, por exemplo, ele não está nem sabendo que aquela obra vai ser executada com aquela característica. E aí você que tem a técnica, que você que já conhece, é a pessoa que vai ter que abrir os projetos, abrir as plantas e questionar, né? Ter uma opinião formada ali, tentar entender, poxa, será que realmente essa é a melhor solução? Será que essa é a melhor via? Será que esse nível de acabamento que está sendo exigido não é apenas um capricho do projetista lá, do arquiteto, do decorador, seja lá de quem for que solucionou aquilo ali? Será que não tinha uma solução que pudesse permanecer com a demanda do cliente, porém não ser tão alto o custo? Então, esse olhar crítico ele é muito importante para que você possa ir reduzindo até antes da obra começar, tá certo? Por detalhes, você consegue reduzir muito durante a obra, certo? Mais um item é a gente ignorar totalmente a curva ABC, certo? Curva ABC, gente, para quem não conhece, é uma planilha que no final do orçamento, de forma decrescente, ela apresenta dos custos maiores para os menores, dos insumos que vocês vão usar na obra. Se a gente não consegue, se a gente tem essa curva ABC e a gente começa a ter foco ali nela, nós gastamos mais energia naquele item que é mais caro, tá certo? Então, o que é que acontece? Você tem, às vezes, um item só que representa 10% do custo da obra. Esse item é um item de você botar a faca no dente, tá entendendo? E ir atrás de economia, atrás de cotação, atrás de controle, atrás de armazenar melhor, se for um item de acabamento, às vezes, por exemplo. Tá? Ah, não, mas o aço é o item mais caro da obra. Poxa, é justamente quando você tem que queimar mais neurônios para que consiga reduzir aquela solução, para que reduza o aço. Certo? Obra sempre foi no limite. Há muitos anos, a obra sempre foi o preço no limite. Então, se você está executando uma obra e o item mais caro teu é aço, ou o item mais caro teu é esquadrias, ou o item mais caro, seja qual for
fazendo um orçamento, tendo uma curva ABC, vai brigar por aqueles itens de cima, tá? Não perde tempo brigando com fita isolante e fita veda-rosca, não. Tá? Vê qual é aquele item que é mais caro, aquele item que realmente você precisa estar com a faca no dente para economizar. Isso você consegue com a curva ABC e só consegue com o orçamento. Então não ignora, tá, orçamento. Eu sei que a vontade nossa é fazer uma obra ali por estimativa, eu sei que a vontade nossa ali é para pegar o cliente logo na veia, como dizem, você pegar ele com sangue quente para fechar. Para que você possa ter essa habilidade, tá, você tem que ter uma estimativa orçamentária muito bem afiada, certo? Ou seja, que ele represente muito bem ali o teu dia a dia. Mas assim que fechar a obra, se você não teve tempo hábil, assim que fechar a obra, perde o teu tempo criando uma estrutura orçamentária bem organizada, que ela vai ser o teu guia. Ela é que vai te levar para o próximo nível, que é realmente fazer com que essa obra tenha lucro. Porque ela é o que vai fazer você comparar. Tá entendendo? É o que faz você comparar o custo da fundação com o que você gastou durante a fundação, certo? O custo previsto de estrutura com o que você gastou durante a fase estrutural. E isso é importante. Sem isso, você não tem como gerir uma obra, tá? Isso é importante. Outro detalhe é não acompanhar o prazo. Mas como assim não acompanhar o prazo? Eu sei, né, que está faltando 4 meses. Não, não sabe. Muitas pessoas, elas sabem a data de início e dizem assim, essa obra é para entregar tal dia. E nesse meio tempo tem um cronograma ali na parede, todo bufento, ali amarelando com o tempo. Não é assim, tá, gente? Vocês têm que pegar esse bendito cronograma, vocês têm que dividir em metas, certo? Até chegar na tua bendita programação da tua semana, até você conseguir saber o que é que a tua equipe vai fazer semana que vem, até você conseguir saber, poxa, meu trabalhador semana que vem, ele vai estar produzindo isso, isso e isso, tá certo? Ele vai estar executando tais atividades. Então, com isso, você, além de quando ele não atingir a meta, você saber exatamente onde é que tua empresa está falhando, onde é que tua obra está falhando, para que você pare de trabalhar como bombeiro, né? Porque eu cansei de ver aí engenheiro trabalhando como bombeiro, tá? Correndo atrás de material, correndo atrás de tudo, menos de garantir que a obra seja entregue no prazo, que a obra seja entregue no custo. Tá certo? Então eu cansei disso muitas vezes. E isso é muito ruim. Por quê? Porque tua obra perde um cara mais caro dela. Pô. A obra está pagando um engenheiro para ser um office boy. Nada contra o office boy, mas a função dele não é a tua. Tá entendendo? Não é para dar você correndo atrás de nada. Então, você, se você está correndo, se você está desesperado, tentando resolver algum problema da tua obra, é um sinal de que fez bobagem, é um sinal de que as coisas não funcionaram da maneira correta. Tá certo? Então, isso é importantíssimo, tá certo? Então, o fazer certo é justamente fazer o contrário, é você definir muito bem o teu escopo, certo? Criar a tua estrutura analítica de projeto, tá certo? Mastigar ela ali, certo? Proteger ela mais que tudo, saber qual é o teu caminho crítico do teu cronograma, certo? E focar nessas atividades críticas, que são aquelas atividades que não tem folga, ou seja, caso a tua obra atrase, a folga dela ali é zero, tá certo? Isso é o que vai fazer o teu diferencial. O que eu mais vejo é engenheiro correndo com a agenda e com o contrato, tentando fechar contrato, e na obra dele ele está entregando ao mestre de obra lá, e um cara lá que está executando de qualquer maneira. Tá entendendo? Não pode, cara. Tá entendendo? Não pode. Se você é um cara qualificado, eu falo engenheiro, mas eu falo também construtor. Às vezes você pode não estar com a formação ainda em engenharia, mas às vezes é um construtor, ou seja, o cara que é responsável para resolver esse problema tem que estar lá. Ele tem que estar lá no dia a dia da obra dele. Ele tem que ser um cara que vai garantir prazo e custo, porque por mais linda que sua obra seja, se ela não for entregue no prazo, se ela não for entregue no custo, ninguém vai te aplaudir, tá certo? Pode ter certeza, tá certo? Agora, se há uma mudança de escopo, aí você é que é o cara responsável para chegar com o contrato com o cliente e dizer, amigo, olha, o prazo era esse, mas agora vai ser esse outro. O custo era esse, mas o custo era esse outro. Então, para de aceitar as mudanças da obra, certo? E executar como se nada fosse acontecer. Isso é um perigo. Por menor que seja, cobra, tá entendendo? Cobra prazo e cobra custo. Por menor que a mudança seja, teu escopo mudou. Não é para você fazer nada fora do escopo, então se protege, certo? Quem não se organiza vai ter prejuízo. Entendeu, gente? Então é muito simples. É muito simples, é você ser obediente a você mesmo, à tua rotina. É você ser obediente mesmo aos processos que vai defender você e sua empresa. Tá certo? Não tem como você executar uma obra se você não segue o processo. As pessoas te contrataram para isso.
As pessoas contrataram a sua empresa acreditando que você vai conseguir entregar aquela obra, aquele prazo. Entende o seguinte, gente, obra não é bobagem. Tá? As pessoas, às vezes, colocam ali 35 anos de dívida, tá entendendo? Para conseguir ter aquele sonho realizado. As famílias se endividam 35 anos. Faz o seguinte, para tu ter uma ideia do que é isso, qual é a média de vida de um brasileiro? E vê quantos por cento 35 anos representa. Então, imagina, às vezes o cara, metade da vida, às vezes, eu não lembro agora de cabeça a média de vida do ano brasileiro, mas é próximo a 70 e poucos anos. Ou seja, os caras estão botando praticamente a metade da vida deles ali, assinando o papel, dizendo que vão passar a metade da vida devendo, tá certo? Para conseguir uma obra e que você leva de qualquer jeito, que tu pega qualquer Zé Ruela e bota para executar. Tá entendendo? Não dá para você tratar as coisas dessa maneira. A tua empresa não vai crescer, tá certo? Você só vai ter prejuízo. Quantos engenheiros eu vejo aí que começa assim, vai construir, quantos construtores? Só no engenheiro, mas não, quantos construtores eu vejo aí? Eles estão começando a construir e aí é o cara da moda. Por quê? Porque ele vai, faz uma continha lá, isso é muito notório em gente que está começando a profissão, certo? Faz uma continha e diz, essa obra aqui eu faço por X%, abaixo dos concorrentes. Aí ele pega a primeira obra e toda obra tem a fase de lua de mel. É aquela fase de fundação, de estrutura, de alvenaria, que as coisas estão começando a crescer, os espaços estão começando a aparecer. É a famosa lua de mel. Quando termina essa bênção, essa lua de mel, começa a fase de acabamento, começa toda aquela fase onde o cliente não ganha um espaço novo, porque a sala dele já foi construída há um tempão. Agora ele está vendo, ele quer ver o revestimento e o acabamento, começa a pressão do cliente para entregar. Só que, durante o período da lua de mel, esse cliente é o cara que mais propaga que esse cara é excelente, que comprou barato, que a obra está andando, que está tudo uma maravilha. Aí o que é que acontece? Ele começa a indicar você para um monte de gente. E você pega uma, pega duas, pega três, sempre nessa metodologia de fazer o mais barato. Sempre nessa metodologia. Né, de que se diz, não, é o cara do barato e o cara do rápido. Quando a primeira obra começa a dar problema, chega nessa fase de acabamento, o que é que acontece? O cara não consegue entregar. Por quê? Porque ele fez barato. Aí falta dinheiro. Aí o gênio faz o seguinte, pega o dinheiro da nova obra e bota na primeira. Tá entendendo? Aí quando ele pega o dinheiro lá da nova obra e bota na primeira, é como uma pirâmide financeira. O último vai se ferrar. Tá entendendo? Pode ter certeza, o último vai se ferrar. Aí ele começa uma corrida desesperadora para conseguir obra para tapar o buraco do anterior, conseguir obra para tapar o buraco do anterior. E isso só vai dar uma coisa, o paredão lá na frente, ele vai quebrar a cara, tá certo? Vai sair endividado, tá certo? Vai sair com o nome dele no chão, certo? E aí é tudo que não presta. Tudo porque lá no início se desobedeceu a uma regra e tentou se conseguir uma obra de todo jeito, tentou se conseguir uma obra ali de toda maneira, certo? A ansiedade ela é muito perigosa, tá certo? A vontade de executar é muito perigosa, principalmente para quem nunca executou, para quem nunca fez, certo? Por isso que é importante você ter uma ferramenta que possa te ajudar, certo? Por isso que é importante você ter um documento, um papel, qualquer coisa, para que possa te ajudar, certo? Então faz o teu contrato, certo? E defende o teu contrato perante o teu cliente. Ele é quem vai defender a obra e vai defender até o cliente dele mesmo. Porque imagina um cliente mudando direto a obra e você não cobrando. Tá? Então, cria o teu orçamento para você saber o teu limite, mesmo que você feche a obra por estimativa orçamentária, que infelizmente, devido à loucura que hoje é a parte comercial, às vezes não nos sobra tempo hábil para fazer um orçamento correto. Mas assim que fechar, coloca lá para o teu cliente, amigo, fechei contigo, está fechado o contrato, mas eu preciso de 2 semanas, pelo menos, aqui para eu começar a obra. Porque eu vou me planejar, porque eu vou orçar. O cara vai fazer contigo. Por quê? Então, porque eu tenho que me planejar, eu tenho que desenvolver a minha equipe. Eu fecho contigo hoje, mas pelo menos eu começar daqui a um período. Para que você abra tuas plantas e mastigue e crie os teus limites, dos teus centros de custo, os teus limites ali do teu dia a dia. Não faz obras sem orçar. Tá? Tá assim o mercado, tá aqui sem no Instagram, no YouTube, também estamos aqui no YouTube. Então tá assim de gente dando exemplo de fazer obras sem orçamento. Para, isso é preguiça nossa. Tá? Isso é preguiça, não é à toa. Tá certo que existem livros, existem teorias, existem professores, se ensina em universidade. Não é à toa que se ensina a fazer isso. Porque você precisa.
certo? Você precisa desses limites. Então, não deixa de orçar a tua obra, não deixa de planejar a tua obra e não deixa de fazer a bendita programação, certo? Hoje é sexta-feira, agora faz a programação, coloca isso aí no teu dia a dia. Eu vou fazer uma programação, certo? Porque quando você não faz uma programação, primeira coisa que acontece na obra, você chega lá como um cara que não sabe de nada. Tá certo? É aquele cara que chega embabacado, olhando na obra e perguntando ao mestre: e aí, o que é que vai fazer? Precisa comprar alguma coisa? Isso assim, é uma pergunta maluca. Como assim precisa comprar alguma coisa? Tu não sabe? Tu tá chegando na obra assim? Então tu terceirizou a tua obra, tu não sabe. Tu é o cara que assinou o contrato e tá esperando ali se der certo ou não. Se vai dar bom ou não. Não dá, cara. Então para com isso. Certo? Faz um exercício contigo mesmo. Pô, no dia que eu chegar na obra perguntando o que é que precisa, é sinal de que deu ruim. Porque você é um líder, cara. Você é o cara que está liderando aquela empresa. Você é o cara que está liderando a obra. Quem é o cabeça é você. Como é que tu vai chegar lá perguntando? Tu tem que chegar lá orientando. Tu tem que chegar lá com o teu cronograma, com a tua programação. Você tem que chegar lá, sequenciar as pessoas e dizer: fulano, essa semana você vai fazer essa e essa atividade. Ciclano, tu vai fazer essa. Mestre, encarregado, estagiário. Toma o papelzinho e cuida para que isso aconteça, tá? Pronto, resolvi a vida de vocês, vou resolver a da próxima obra, tá? Não adianta, construtora, quanto mais cliente você tem, tá certo? Não é assim, quanto mais cliente tem, mais dinheiro eu ganho. Não, quanto mais obra você entrega. Certo? Fechar contrato não é sinal de que você está lucrando, não. Certo? Fechar contrato é uma ilusão, aquilo ali. Você, vou ganhar dinheiro. Não, não vai não, cara. Você vai quando você entregar o produto. Quando você entregar o produto, aí sim você vai ter resultado. Tá certo? Aí sim, parabéns, palmas, você entregou o produto para o teu cliente e deu resultado. Tá? Mas não achar que vai ter, eu tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 30 obras. Cara, como é que tu está controlando isso? Tá? Leva a sério. 30 obras não é 30 cachorro quente, não é 30 burger, não é 30 pizza, não, que o cara faz agora em meia hora tá pronto, não. Certo? É coisa cara, é coisa importante, é coisa que as famílias se juntam dinheiro, se endividam durante anos para conseguir morar. Tá? É o maior sonho do brasileiro. Tu está num país que o maior sonho do povo brasileiro é ter uma bendita de uma residência. E você está tratando assim, não pode, cara. Certo? Então vamos ter responsabilidade conosco, vamos ter responsabilidade com as pessoas, tá certo? Com o nosso nome, com o nome da nossa empresa, tá certo? Vamos ter cuidado. E você chegar assim, fechei um contrato, pô, beleza, eu preciso de 2 semanas para eu começar a tua obra, tá? Porque eu vou fazer o orçamento. E se naquele momento ali o orçamento der bronca, conversa com o cara. Infelizmente eu fiz a conta, não dá, tá aqui de volta o teu contrato, eu não vou executar, certo? Porque senão vai dar bronca lá na frente. E foge do efeito bicicleta, que é aquele efeito de que tem que pedalar, porque se parar, cai. Que é justamente aquele cara que pega uma obra, preço baixo, aí vai pegar a segunda para cobrir, vai cobrar a terceira para cobrir, e por aí vai. Tá certo? Faz isso. Nós temos a oportunidade, nós construtores, de trabalhar num mercado maravilhoso. Certo? Por quê? Primeiro, as pessoas precisam do nosso produto. Tá? Não é um produto difícil de fazer. Assim, tecnicamente não é. As soluções técnicas já existem. Nós temos apoio de projetistas aí que vão tirar nossa dúvida. Mas é um produto que para gerir não é simples. Certo? Existe uma gestão de meses e meses para se executar uma obra. E esse mercado que existe de quem pague, as obras são financiadas e as pessoas querem morar e tem banco querendo financiar. Está aí pronto para você. Tá certo? Tá pronto para você. Então, se você tiver um mínimo de organização, baixar um pouco a ansiedade de fechar negócio de qualquer maneira, tá entendendo? Orçar direito, tá certo? Se planejar, se apaixonar pela rotina, tá? Porque primeiro, você não pode faz um diário de obra, tá? Faz compras 2 vezes por semana, no máximo. Para de comprar todo dia. Quer saber como é que se tua construtora está bem ou mal? Pergunta, verifica lá se todo dia tu está comprando. Se todo dia tu está comprando, está fazendo merda, desculpa, mas está fazendo problema, está fazendo coisas ruins, certo? Então fala o seguinte, a partir de amanhã, certo? A partir de amanhã, chega lá na tua empresa e define, olha, é o seguinte, as compras agora vão ser apenas às terças e quintas, ou segundas e quartas,
ou quartas e sextas. Bom, define que vão ser apenas 2 dias por semana que vocês vão estar comprando lá. Porque isso vai fazer o efeito planejador. O pessoal vai dizer, opa, então peraí, o que é que a gente precisa? Porque senão, quando você chegar na obra com a madeira, o pessoal vai pedir o prego. Tá entendendo? Aí quando você chega com o prego, o pessoal pede um arame, aí pede um serrote, e você vai viver de leve e trás. E não vai estar planejando, não vai estar olhando o teu cronograma, não vai estar comparando o teu orçamento, não vai estar com a tua calculadora ali fazendo a conta para saber se está indo bem ou não. Entendido? É simples, mas não é simplório. Tá? É simples, mas não é simplório. Existe uma sequência que você tem que seguir. Certo? Existe um roteiro, existe um plano que vai te guiar. Mas esse plano precisa da tua energia como líder. Tá? Então não abdica da tua posição. Não chega na obra perguntando o que vai ser feito. Se você não sabe o que vai ser feito, se preocupa. Estuda, entende, não terceiriza as soluções da tua empresa, não terceiriza as soluções da tua obra. O técnico lá é você, o gestor também é você. Você ocupa essas duas cadeiras, tanto de técnico quanto de gestor e de líder. Tá? As pessoas precisam que vocês sejam líder, as pessoas precisam que você tome a decisão correta, as pessoas precisam que você proteja o emprego delas. Certo? E você só protege o emprego das pessoas que confiam em você lá no dia a dia se você realmente executar a atividade da maneira correta, tomar as decisões que tem que tomar. Certo? Não é sendo bonzinho, nem sendo malvado, é sendo justo. Certo? 2 mais 2 são 4 e pronto. Não é 4,5, não é 3,5. 2 mais 2 são 4. Tá? E aí sim, tu vai garantir aquele resultado que vai projetar o nome da tua empresa, tá certo? Que vai garantir o emprego daqueles pais de famílias ali, ou mães de famílias que estejam lá trabalhando com você, tá certo? Vai fazer com que você seja falado pelos próprios clientes e os teus clientes vão ser os teus primeiros vendedores. Eles é que vão indicar. Porque isso é pesquisa, tá? É estatística. 90% das pessoas que constroem têm dor de cabeça. Então imagina, tu está no mercado onde as pessoas que executam, os clientes têm dor de cabeça. Então imagina se tu consegue executar sem dar dor de cabeça ao teu cliente. Tá entendendo? O mercado não falta obra, certo? Não falta obra. Não falta quem pague. Tá certo? A coisa mais simples que você precisa saber para conseguir obra é só descobrir alguém que vive de aluguel e você não quer morar na casa própria. Tá certo? Ele vai querer. Então, existe quem paga ali na questão do financiamento, existem as pessoas que querem morar, basta a gente fazer essa ligação. Não espere que caia no teu colo um saco de dinheiro, uma pasta com projeto e um terreno bem planinho e um cliente que some e só vai vir no final. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Tá? Você tem que ser remunerado, você tem que ser bem remunerado. Tá certo? Você tem que ganhar credibilidade no teu cliente, porque no final é o que o teu cliente compra de você, chama-se credibilidade. Tá? O teu cliente ele não compra de você a obra. Tá? O teu cliente não compra orçamento, ele compra credibilidade. Ele acredita que você é capaz de realizar o sonho dele. Certo? E aí ele fecha contigo. Tá? Porque eu garanto a você que se você fizer um preço de 15%, 20% mais caro do que um cara que não tem credibilidade, o cliente não vai fechar com ele. Certo? Só se for louco. Tá certo? E se o cara fechar, ele foi pro dinheiro e pro dinheiro ele vai. Então esse cliente não interessa. Tá certo? É aquele cara que vai fazer questão por tudo na obra e você só vai ter dor de cabeça. Tá certo? Então, entende o seguinte: se você aprender a diminuir a tua ansiedade um pouco, certo? A criar um processo dentro da tua empresa, respeitar esse processo, eu garanto a você, como 2 mais 2 são 4, que você vai ter sucesso na tua obra, certo? Você vai conseguir entregar a obra no prazo e no custo. É muito simples, garanto a você, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês que estarem aqui me ouvindo, tá bom? Um abraço e vamos para cima!